Robert, o que a gente viu nos últimos 5 anos aqui com respeito à aviação geral, desde 2020, foi um crescimento bastante forte, né, de toda a aviação geral. E daí, aviação geral entende-se tudo aquilo que não é aviação regular, né, ou seja, excluindo a aviação comercial. Então, aí inclui-se o aerodesporto, os agrícolas, as aeronaves experimentais, helicópteros, serviço aéreo especializado, enfim, todo tipo de atividade, inclusive as aeronaves privadas e também as aeronaves executivas, das quais a gente falou aí no começo, né? Mas o que se percebeu aí nesses últimos 5 anos, basicamente, é que muita gente tomou decisões de compra, né? Houve ali, naqueles anos, entre 2020 e 2022, uma restrição forte às viagens, primeiro domésticas, né? Muitos voos pararam, as companhias tiveram ali uma redução grande, então, quem precisava se deslocar, eventualmente, por motivos pessoais ou a trabalho, ficou com uma oferta muito pequena de possibilidades. Os voos internacionais pararam, né? Então, muitas pessoas que tinham vontade de adquirir uma aeronave particular já tinham condições para isso, mas às vezes consideravam a questão de custos os desafios da propriedade, né? Tomaram uma decisão de compra. Então, a gente viu aeronaves monomotoras, bimotoras a pistão, turbo-hélices, jatos, simplesmente disparando de preço ali entre o final de 2020, 2021, 2022, e aquilo só cresceu. E tanto no mercado doméstico aqui no Brasil, quanto fora, Estados Unidos e Europa, o mesmo fenômeno aconteceu. E isso fez com que muitas aeronaves fossem importadas, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem no Brasil basicamente 15.500 aeronaves aeronavegáveis registradas no RAB, né, de acordo com a ANAC. Só no ano de 2023 houve um crescimento real de quase 550 aeronaves a essa frota. E isso tem se mantido ao longo desses últimos anos, né, o que é muito bom. E é claro que a maior parte desse crescimento está na aviação geral, né? A comercial trabalha mais ou menos ali numa estabilidade, um pequeno crescimento aqui ou ali, né? Acoplado a isso, é claro que a gente começa a entender que tem uma falta de profissionais, porque se você está crescendo a aviação geral, você vai precisar crescer o número de pilotos, crescer o número de mecânicos, e tudo vem a reboque, né? E se a gente olhar hoje para o painel do CIPAER, a gente vê que o número de acidentes na aviação geral, ele tem se mantido alto, sobretudo ao longo desses últimos 5 anos, o que é bastante preocupante, né? Se a gente analisar fora das estatísticas oficiais e tentar entender um pouquinho o que é que está acontecendo, a gente vai identificar que muita gente cresceu de máquina, né? O proprietário ou a empresa tinham lá uma aeronave mais simples, por exemplo, um monomotor, um bimotor, e aí decidiu ir para um turbo-hélice, que pode ser um monomotor turbo-hélice também, né? Ou então, desse turbo-hélice, decidiu passar para um jato, né? E aí a pergunta que a gente faz, e já temos respostas também para isso, é que será que esse piloto está sendo bem treinado? Né? Será que esse piloto já está maduro o suficiente para poder fazer essa migração não só de aeronave, de porte de aeronave, mas também de ambiente, né? A gente sabe muito bem que é muito diferente você voar uma aeronave a pistão entre aí 8 mil pés, 12 mil pés, e você está encarando um voo num turbo-hélice a 18, 20, 23 mil pés, onde você está no meio do pior da meteorologia, né? Onde as formações são mais pesadas, você tem granizo, você tem turbulência forte, então muda todo esse ambiente.
E, por outro lado, as aeronaves até 12.500 libras de peso, né, se eu não me engano, aí 5.600 e poucos quilos, elas hoje são aeronaves classe, excetuando-se os jatos, né? Então, a transição ocorre ali por um endosso de um outro piloto que já voa em aeronave, que vai te treinar e vai te endossar nessa nova aeronave. Mas será que esses pilotos realmente estão sabendo operar esses sistemas mais complexos, estão sabendo interpretar as informações meteorológicas desse novo ambiente onde eles estão inseridos? E o que a gente tem visto é que talvez não. Acidentes têm acontecido, sobretudo no último verão, a gente viu coisas acontecendo que a gente não quer que se repitam neste próximo verão, né? A meteorologia fica mais desafiadora, você tem as formações convectivas, né, os famosos CBs aí, e que para essas aeronaves menores, realmente podem ser fatais, aliás, são fatais para qualquer tipo de aeronave, mas as aeronaves menores são mais susceptíveis. Então, acho que a gente tem que disseminar isso. O Davi Branco, que você bem mencionou aqui, faz isso muito bem, ele chama atenção para fatores que nem sempre estão muito claros, né, na cabeça desses pilotos, a respeito da performance das suas aeronaves, dos limites dessas aeronaves, e isso tem que ser motivo de atenção, tem que ser um foco para os treinamentos, para esses endossos que estão acontecendo, na medida em que um piloto que endossa, ele está assumindo uma responsabilidade por isso, né? Então, ele tem que se assegurar que ele está transmitindo esse conhecimento de maneira adequada. E passando um pouquinho também por um mercado mais específico aí, que é o dos helicópteros, né, dentro da aviação geral, nós também estamos bastante preocupados, né? 2024 já registrou 16 acidentes fatais, 16 acidentes com helicópteros no Brasil, mais da metade deles fatais, e a gente não quer que isso também se repita agora na virada de 2024 para 2025. Então, recomendação, né? Vamos caprichar nos nossos briefings meteorológicos, vamos entender as condições que são mais perigosas aí para a condução dessas aeronaves, sobretudo quem voa exclusivamente por regras visuais, né? As máquinas que não são certificadas para voo por instrumentos. Então, reveja os seus limites, entenda os limites da sua aeronave, né? Reveja os procedimentos normais, anormais e de emergência, e vamos trabalhar, né, toda a comunidade aeronáutica para que essa tendência se reverta e que a gente tenha uma aviação cada vez mais segura, e porque, na verdade, a perenidade da nossa atividade, né, se a gente está vendo a aviação crescer, todo mundo se beneficia quando ela se torna mais segura. As pessoas confiam mais, decidem por comprar aeronaves, e no caminho inverso, cada vez que a gente vê um acidente, e aí a gente vê muito pontualmente, né, um determinado modelo de aeronave, quando tem um acidente, ele causa imediatamente esse acidente uma rejeição a essa aeronave, né? Nem é culpa, às vezes, da aeronave, é uma culpa da operação. Então, para nós, pilotos, que somos profissionais desse setor, é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, e não só uma consciência pessoal, porque a gente quer voltar para casa todos os dias e reencontrar as nossas famílias, mas que a gente tenha uma consciência pela atividade, que a perenidade dessa atividade depende da nossa conduta, da nossa aderência aos procedimentos e aos padrões.